Vamos ler a palavra do Senhor? Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Glória a Jesus. Hebreus 13, 8 nos diz o seguinte: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Em algumas traduções, como a que temos ali, diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Querido Jesus, que essa palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. O que esse versículo está nos falando, está nos ensinando? Para começar, então, só dizendo para os irmãos que esse versículo de Hebreus 13, 8 é o versículo lema da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aquele versículo que representa, o pensamento da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o lema ou o tema, o versículo-chave da Igreja Quadrangular é esse, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, veja só, o que nós podemos entender com isto? Às vezes as pessoas leem, mas não procuram pensar um pouquinho mais a fundo sobre o significado daquilo que estão lendo. Então veja só, nesse versículo está nos dizendo que Jesus tem um caráter firme e imutável. O que é isso? Que ele não muda. Ele é firme em tudo que ele falou, em tudo que ele fez, em tudo que ele faz. Ele não muda. E é claro que aqui nós estamos nos referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade. Amém, irmãos? Então, olha só. Deus é imutável. E quando eu falo Deus, então eu quero que você entenda como as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são imutáveis, ou seja, eles não mudam. Então nós temos que entender o seguinte, que Deus não muda, mas o ser humano muda. Você concorda comigo? Amém? Deus não muda. Mas uma coisa que é importante a gente entender sobre isso, que muitas vezes as pessoas pensam assim: eu gostaria de ser de tal forma, eu gostaria de ser ou diferente ou melhor, eu gostaria de ser mais firme nas minhas palavras. Então, quando a gente está falando isso ou pensando isso, nós estamos reconhecendo que nós somos sujeitos à mudança, mas Deus não. Então, é a diferença entre o Criador e a criatura. Nós todos fomos criados por Deus. Já expliquei aqui outras vezes que criatura de Deus são todos os seres humanos,
mas que no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Amém? Mas veja só, a característica de imutável, ou seja, de não mudar, ela nos traz duas coisas importantes que nós temos que entender no sentido de Deus. Tá, então já sei que Deus não muda, que Ele é firme nas suas palavras. Mas se Deus não muda, como que eu posso entender, e o porquê que eu posso entender, que Jesus recebeu de Deus, o Pai, o nome que está acima de todo nome? Como que nós podemos entender isso? Sendo que Jesus é Deus, igual ao Pai, o que nós temos que entender bem, meus irmãos, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são um melhor do que o outro. Jesus, por ser filho, não é menor que o Pai. E nem o Espírito Santo é menor do que Jesus ou o Pai. Eles são iguais, eles são Deus. Não três deuses, mas um Deus em três pessoas. Vocês já entenderam bem isso? Aqui nós sempre falamos sobre esse assunto. Então é um Deus. Tá, mas então como que eu posso entender que Jesus precisou se fazer homem para vir aqui morrer por nós? Então ele é inferior ao Pai, porque ele se fez homem? E daí por que o Pai então deu o nome para ele, que está acima de todo nome? Quando nós pensamos dessa maneira, nós entendemos então a diferença entre criador e criatura, ou criação e criador. E nós temos que entender então que mesmo Jesus sendo igual ao Pai, então ele é Deus por natureza. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca tiveram início, eles sempre existiram. Estão acompanhando o meu raciocínio, irmãos? Então, eles sempre existiram. Então, Jesus sempre existiu junto com o Pai. Eles não tiveram alguém que criou eles. Se alguém tivesse criado Deus, eu digo sempre dele, não seria Deus. Aí, quem seria Deus era quem tinha criado ele, né? Mas Deus nunca foi criado, ele é o Criador. Então, Jesus sempre existiu junto com o Pai. Mas ele teve que se fazer homem para vir morrer no nosso lugar. Então, ele é Deus, Jesus é Deus por natureza, quer dizer, ele sempre existiu, ele é o Criador junto com o Pai. Mas ele precisou vir aqui para morrer por nós. Então, quando ele veio aqui, ele deixou a sua glória, a sua divindade lá no céu e se fez homem para vir aqui morrer por nós. Então, ele deixou a sua natureza divina lá no céu por este tempo, para poder vir aqui em forma humana, para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos, para ser tentado da mesma forma que nós somos tentados. Só que, depois que ele morreu e ressuscitou, aí então a palavra do Senhor nos fala que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é o Senhor. Amém? Então é o nome
acima de todo e qualquer nome. A gente entende que, no decorrer da história da humanidade, tem muitos nomes de pessoas famosas que fizeram coisas boas pela humanidade, né, pelo ser humano, mas que são nomes que não têm poder. Então, o único nome que tem poder é o nome de Jesus. Então, por que Jesus recebeu, ele sendo Deus, por que ele recebeu essa qualidade de ter o seu nome maior que todo e qualquer outro nome? Ele já era Deus. Quero que você entenda isso. Ele sempre foi Deus por natureza. Mas quando o Pai entregou para ele esse título de que o seu nome é maior que qualquer outro, então ele recebeu isso por mérito. Porque ele mereceu receber o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque ele morreu, ressuscitou, venceu a morte, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. E por isso, então, por mérito, ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Mas ele sempre foi Deus. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então, não pense, quando você pensar na Santíssima Trindade, não pense que Jesus é menor que o Pai, ou que o Espírito Santo é menor que Jesus. Não, eles são iguais em poder e glória. Algumas pessoas pensam assim, que elas não podem orar ao Espírito Santo. Não é verdade. Nós podemos e devemos orar ao Espírito Santo, assim como oramos ao Pai e oramos ao Senhor Jesus. Porque eles são um só. Então, se você está falando com o Espírito Santo, você está falando com o Pai e com Jesus junto. Se você está falando com Jesus, você está falando com o Pai e com o Espírito Santo juntos. Se você está falando com o Pai, troquei aqui? Não, né? Com o Pai, você está falando com Jesus e com o Espírito Santo. Juntos, porque eles são um só. Então, eles são um só. E nessa qualidade, então, de o Pai ser imutável, ou seja, não mudar nunca, Jesus e o Espírito Santo também são. Porque tem gente que acha que porque se é só o Pai que tem poder, é só o Pai que tem qualidades de Deus. Não, os três são. Mas eles são um único Deus, em três pessoas. Amém? Então, olhe só, para que a gente entenda melhor esse significado de ser imutável, porque é uma qualidade de Deus. Então, estou falando então dos três, da Santíssima Trindade. Nós temos que entender que em Deus há perfeição absoluta. É o único ser que é perfeito, é Deus. Então, uma coisa que é perfeita não precisa mudar. Deus é perfeito. Então, ele não precisa mudar e ele é a perfeição absoluta. Deus não tem nada de mal. Deus não tem nada de erro. Então, Deus não muda porque ele não precisa mudar. Ele é tudo de bom, não tem erro em Deus. E porque ele firma a sua palavra quando ele diz, eu não mudo. Quer ver? Vamos ler um versículo aqui, Malaquias 3:6. Coloca para nós. Onde o próprio Deus está falando. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja só. Deus está dizendo, eu não mudo. E por isso vocês não são consumidos. O que significa isso?
Você já parou para pensar, meu irmão? Se Deus fosse aquela pessoa inconstante, se fosse aquela pessoa que um dia é de um jeito, outro dia é de outro, nós estaríamos sujeitos a qualquer dia deixar de existir. Por quê? Porque Deus, de repente, é claro que Deus está na eternidade, não amanhece o dia, não anoitece para Deus, mas imagine se um dia que amanhecesse para nós, se Deus fosse diferente do que Ele é e mudasse, Ele podia um belo dia dizer assim, hoje eu não quero mais proteger ninguém. Hoje eu não quero dar bênção para ninguém. Hoje eu não vou fazer nascer o sol. Hoje eu vou mandar uma seca terrível para o mundo inteiro, porque eu não quero abençoar ninguém. Nós estaríamos sendo consumidos. Ou seja, nós estaríamos correndo um risco. Porque aí Deus pensaria de um jeito num dia e de outro em outro dia. Mas ali Ele está dizendo, eu não mudo, por isso... Ó filhos de Jacó, e aqui nós podemos entender o ser humano, não sois consumidos. Então, porque Deus não muda, irmãos, nós temos a certeza de que o amanhã vai nascer. De que amanhã vai ter sol, ou de que amanhã vai ter chuva. Porque todas as coisas vão continuar até o final dos tempos, como Ele falou que vai continuar. Então Deus não muda, glória a Deus por isso. Porque, a gente lê esse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas às vezes a gente só pensa que Ele nunca vai deixar de existir, claro que não. Nunca vai deixar de existir. Mas não é só nisso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que graças a Deus que Ele não muda. Glória ao Senhor porque Ele não muda. Porque se Ele mudasse, nós seríamos consumidos. Deu para entender, irmãos? Então Jesus, o Pai, o Espírito Santo, eles não mudam. A palavra que Ele falou é verdadeira e vai acontecer. Então nós temos isso como uma grande bênção para nós. Nós temos a certeza de que pela perfeição absoluta de Deus, Ele não muda. Então que bom que Deus não muda. Nós podemos ter a certeza, é claro que cada um vai ter o seu dia de sair dessa vida, mas a gente fica naquela perspectiva de que amanhã eu vou estar aqui. Amanhã vai ter dia, vai ter noite, vai ter comida. Por quê? Porque Deus não muda e porque Deus é bom. Então, se Ele falou que Ele é bom, Ele não vai se tornar mal. Estão entendendo, irmãos? Amém? Às vezes eu penso assim, me preocupo se eu estou conseguindo transmitir aquilo que eu estou raciocinando. Mas então, olha só, porque Deus não muda, Ele já merece ser adorado. Ele já merece ser louvado. Porque Ele não muda. Então Ele falou que Ele enviou Jesus para morrer por nós, para nos salvar. Então nós temos a certeza de que vamos ser salvos. Porque Deus não muda na sua palavra, Deus não muda. Então se Ele falou, vai acontecer. Pois Deus não mente. E o que é que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida. Então eu tenho a vida eterna. Porque Deus não muda. Então Deus não vai acordar amanhã. Estou falando nós acordar, tá, irmãos? Porque Deus não dorme. Então, não estou falando que Deus vai acordar. Estou dizendo que nós não vamos acordar amanhã e de repente, a palavra de Deus mudou. Agora Deus não quer mais salvar. Não, isso nunca vai acontecer.
Então o nome do Senhor deve ser glorificado por esse versículo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então temos a certeza de que tudo aquilo que Ele prometeu para nós, de tudo aquilo que Ele deu para nós, vai se cumprir. Então não precisamos ficar pensando com medo, mas será que Deus sabe de mim? Será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus está lembrando de me ajudar? Com certeza está, irmãos. Ele não muda, Ele falou isso. Então Ele está agindo. Mas nós muitas vezes movidos por falta de fé, ou levados pelas preocupações do mundo, a gente fica meio pensativo, né? O que será que vai ser amanhã? O que vai acontecer amanhã? Mas nós não devemos pensar assim. O que nós temos que entender é: amanhã vai ser abençoado, porque foi Deus quem fez o dia. E Ele não vai nos abandonar. Então, seja lá o que for, sempre confie nessa palavra. Deus não muda. E por isso, então, nós precisamos ter a certeza, se você não tem, comece a ter essa certeza de que Deus não te abandona. Porque Ele falou várias vezes. Na Bíblia tem 366 versículos, ou por 366 vezes, na Bíblia fala: não temas. Quantos dias tem um ano? 365. Mas na Bíblia tem 366 vezes não temas. Deus é tão perfeito que Ele não ia deixar o ano bissexto sem uma bênção também. Amém? Então não temas. Por que nós tememos, irmãos? Por que às vezes a gente fica preocupado? Por que às vezes a gente tem medo das coisas? Por causa das circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas só que nós não podemos nos deixar levar por essas circunstâncias. Quando você sentir medo de alguma coisa, lembre desse versículo. Ah, pastora, mas aqui nem está falando de medo. Não está, mas está dizendo que Jesus não muda. E se Ele falou que Ele está ao nosso redor para nos guardar, Ele vai estar, porque Ele não mente. Ele não vai mudar nunca. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus não muda, então o anjo do Senhor está ao nosso redor. E esse anjo do Senhor é o próprio Jesus. Tá, irmãos? É o próprio Jesus. Jesus está nos guardando. Então por que às vezes a gente tem medo? E eu não estou falando isso só para você. Nós somos seres humanos, o medo é uma coisa natural que nos livra muitas vezes de perigo, que nem você não vai pegar e colocar a mão ali numa cobra que vai te picar, que vai te matar pelo veneno. Então esse tipo de medo é normal, é natural, você vai se proteger. Mas o medo que nós muitas vezes sentimos é aquele medo das coisas que nós não enxergamos. Só que nós não enxergamos Deus também, mas Ele existe. E Ele está conosco. Então, se Ele não muda, Ele vai nos proteger. E Ele não muda. Amém? Então, Deus merece um glória a Deus por esse versículo? Glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma outra coisa que esse versículo nos demonstra, já falei que Deus não precisa mudar em nada, porque Ele é perfeito. Ele não precisa melhorar, irmãos. Ele não precisa melhorar. Em que Deus precisa melhorar? Em nada. Ele é perfeito. Nós sim, mudamos. Então tem dois lados, veja só, às vezes a gente muda para pior. Que é errado, que nós temos que nos consertar. Então por que eu falo isso?
Porque como ser humano, as pessoas mudam muitas vezes para pior. E vamos dar um exemplo aqui. Pessoas que às vezes, sei lá, diziam, eu te amo. E agora olha para você e não te suporta. Houve mudança? Houve, né? É ser humano, muda. Mas Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai nos abandonar. E tem o outro lado, então, da moeda, que é quando mudamos para melhor. Aí nós precisamos mudar. Mas Deus não precisa, porque Ele não precisa melhorar em nada. Ele já é completo. Ele é bom. A essência dele é o amor, é a bondade, é a perfeição, a santidade. Então Deus não precisa mudar. E Ele não muda. Mas nós muitas vezes precisamos mudar. Não para pior, para melhor. Quantas são as vezes que as pessoas, e você sabe disso, às vezes as pessoas que você mais ama te decepcionam. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Quero que você guarde bem isso. Ele nunca vai te abandonar. Ele não muda. Agora tem um detalhe. Para nós cristãos, esse versículo é uma bênção. Para quem não é cristão, para quem ainda está nas trevas, ou para quem não crê em Deus, esse versículo aqui é uma coisa assim que alerta aqueles que não creem em Deus. Porque se para nós é maravilhoso saber que Deus nunca vai mudar, para o ímpio é triste saber que nunca Deus vai mudar. Ah, como assim, pastora? Porque tudo aquilo que Deus falou, que vai acontecer para quem não o ama, vai acontecer. Então, para nós é maravilhoso saber, Deus não muda. Ele está comigo. Ele nos guarda. Ele é fiel. Tudo que Ele falou vai acontecer. Está acontecendo. Mas para o ímpio, então, é triste isso. Mesmo que ele não reconheça ou ela não reconheça, Deus não mudando, tudo que Deus falou que vai acontecer para aquele que não crê nele, vai acontecer. Entenderam, irmãos, a diferença? Para nós é bênção. Mas para quem não quer Deus, desculpe, irmãos, é terrível. Perdão. Eu falei para o irmão Kiko no início do culto que se eu fosse tossir na mensagem, eu ia chamar ele para terminar de pregar. Olha só. Então, por que é triste para o ímpio? Porque vai acontecer o que Deus falou. Vamos ler aqui o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. ao 15. Olha só, irmãos, vai acontecer, porque Deus falou e Ele não muda. Então, o que está dizendo ali? Os mortos são julgados. E vi um grande trono branco. E o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É terrível ou não é? É. Só que quem aceitou a Jesus e vive para Ele, não precisa ter medo disso aqui. Porque tem a certeza de que vai para a glória com o Senhor. Mas o ímpio, aquele que não crê em Jesus e que nem imagina muitas vezes, alguns sabem e não querem acreditar. Outros não sabem e levam a vida assim de qualquer jeito. Vão passar por isso que está escrito aí. Porque foi Deus que falou. Então vai acontecer. Ah, pastora, mas quando que vai acontecer? Esse episódio aí do julgamento vai ser no final dos tempos, depois do arrebatamento, depois da tribulação, depois do milênio. Aí vão ser julgados. Mas vai acontecer, vai chegar o dia. E mesmo para quem morre antes, já vai estar prestando contas. Então, às vezes, as pessoas pensam, ainda está longe. Não, mas você sabe se você vai viver muito tempo? Quem morre já vai prestar contas. Então, para o ímpio, é um alerta. Esse versículo do Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque se Jesus não muda, tudo o que Ele falou vai acontecer. E se Jesus falou que o ímpio vai ser lançado no lago de fogo, vai ser lançado no lago de fogo. Não tem acordo com Deus, irmãos. Deus não precisa fazer acordo com ninguém. Ele é soberano, Ele é supremo. Ele não precisa ser subornado. Deus não aceita esse tipo de coisa. Então Deus não muda. Então o que é maravilhoso para nós, para o ímpio, é terrível. Mas nós sabemos que vamos então estar na glória com o Senhor. E você pode crer nisso sem sombra de dúvida. Às vezes, quem sabe, já passou pela tua cabeça, ai, mas será que eu vou mesmo para o céu? Mas no momento que vinha essa dúvida na tua cabeça, irmãos, repreenda em nome de Jesus, porque não está vindo de Deus. É o inimigo que está querendo colocar dúvida na tua mente. Porque você não precisa duvidar. Jesus é o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, quando Ele deixou a glória dEle lá para vir morrer por nós, e recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é o mesmo hoje. Jesus é Deus hoje e será para todo sempre, por toda a eternidade. Então não tenha dúvida. Se a Bíblia diz que aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e vive para Ele vai ser salvo, creia. Não duvide. Porque onde há dúvida, não existe fé. Então tire a dúvida do teu coração e exerça a fé. Creia. Por isso, que nós pregamos tanto, por isso que eu prego tanto sobre o arrebatamento da igreja. Porque eu não sei o dia que vai acontecer. Eu só sei que vai acontecer. Amém? Vai acontecer, porque Jesus falou. Está na palavra, está na Bíblia que vai acontecer. Então eu creio que vai acontecer. E por isso eu vivo falando, irmãos, se preparem, porque vai acontecer.
Nós estamos indo para casa, irmãos. Graças a Deus. E tudo o que está acontecendo no mundo está escrito aqui, na Bíblia. Às vezes as pessoas dizem, não acredito. Mas por que você não lê a Bíblia? Porque se você lê a Bíblia, você vai ver que tudo o que está acontecendo nos nossos dias está escrito aqui. E desde o Gênesis até a última folha da Bíblia no Apocalipse, tudo vai acontecer. Muitas coisas já aconteceram. E outras estão se cumprindo. Então não fique com dúvida no teu coração. Jesus é o mesmo. Ele não muda. Estou repetindo isso várias vezes para você gravar bem. Então tudo que ele falou vai acontecer. O arrebatamento, a tribulação, o milênio, a segunda vinda, antes do milênio, o milênio. Depois, então, o juízo do trono branco. E a eternidade. Então vai acontecer. E às vezes as pessoas vivem como se isso nunca fosse acontecer. Estar dentro de uma igreja, irmãos, não salva ninguém. Nós temos que estar na igreja, sim. É o lugar, porque a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar. O que é isso? Nós não podemos deixar de frequentar uma igreja. Como os movimentos que tem por aí hoje dos desigrejados, que dizem que eu posso adorar a Deus dentro de casa. Claro que você pode e deve, mas não é só isso. Você tem que ter um lugar para frequentar. Onde outras pessoas vão estar se reunindo na mesma fé para adorar o mesmo Deus. Então é preciso. Mas não significa que só por estar dentro da igreja a pessoa já está salva. Precisa crer em Jesus. Eu falei aqui terça passada, se eu não me engano, que a salvação é pela graça, através da fé. Então nós não vamos chegar no céu pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço. Não vamos, nós vamos chegar no céu por Jesus, pela sua graça. Mas temos que ter fé. Então a salvação é pela graça através da fé. Como que está a tua vida com o Senhor Jesus? Você está apenas frequentando uma igreja ou você está crendo nas coisas que você está ouvindo, que está sendo pregado, que está sendo anunciado? Graças a Deus hoje, eu vejo que muitos pregadores estão falando bastante a respeito do arrebatamento. Graças a Deus. Porque na grande maioria não. Mas alguns Deus está levantando. E estão falando. Jesus está voltando. O arrebatamento está aí. Prepare a tua vida. Graças a Deus por isso. Se você acompanha, alguns pastores pela internet, você tem que saber quem que você assiste, meu irmão. Porque tem uns que estão ali só para falar bobagem. Mas tem gente muito abençoada ali. E um que eu gosto muito, geralmente eu não cito nomes, mas um que eu gosto muito é o pastor Lamartine Pozzella. E ele fala bastante sobre arrebatamento. Então, graças a Deus por isso. Deus está levantando alguns, porque há uns anos atrás aí, quase ninguém falava. Mas eu não estou falando que são todos, tá, irmãos? Cuidado com quem você assiste. Porque na grande maioria estão apenas pensando em coisas materiais, em dinheiro, no agora. Que profissão que eu vou escolher, o que é que eu vou ser? Tem que ser uma coisa que ganhe dinheiro. Para quê ganhar dinheiro? A Bíblia nos diz que nós temos que ter o suficiente para viver. Você tem o suficiente para viver? Dê graças a Deus.
Vai escolher uma profissão que te dê rios de dinheiro para que você precise ser desonesto? De que adianta? Aí ganha o mundo inteiro e perde a alma, como Jesus falou? Então, cuidado. Você não pode estar dentro da igreja apenas porque acha bonito. Você tem que seguir aquilo que você ouve. Vamos ler aqui mais um versículo para confirmar o que eu estou te falando. Romanos 14, 12. Olha só. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando chegar a minha hora, irmãos, de ir prestar conta a Deus, eu não vou poder pedir ajuda para você ou para qualquer outro. Ah, vá lá falar para Deus que eu era boazinha aqui na terra. Não tem isso. Diante de Deus não tem isso. Olha só. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, como está a nossa vida? Nós temos crido, nós temos acreditado nesse versículo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ou nós estamos apenas brincando? Ah, é só mais um versículo da Bíblia? Não, por trás desse versículo tem muita coisa para a gente analisar. Outro versículo aqui. Mesmo Romanos, agora o capítulo 2, do versículo 6 ao 11. 2, do 6 ao 11, olha só. Acho que vamos ler o 5 também, Gui, muda ali um pouquinho. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras, ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor, o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Isso aqui quer dizer de todas as nações. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então aqui está nos confirmando, mais um versículo nos confirmando que para aquele que tem Deus, para aquele que crê em Jesus, aquele que aceitou o Senhor como Salvador, vai ter coisas boas, vai ter glória na eternidade, presença de Deus, morar com Deus. Mas para aquele que não tem, vai ter tristeza. Então é isso aqui que nós vemos por trás desse versículo que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda, então o que ele falou vai acontecer. Vai acontecer. 1 Pedro 4, 5. Primeira Pedro 4, 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Acho que não precisa de mais nenhum versículo para falar, né? Que todos vamos prestar contas a Deus. Todos um dia. Ninguém vai conseguir se esconder de Deus. Seja pequeno, seja grande, seja rico, seja pobre. Ninguém vai conseguir ficar sem se apresentar diante de Deus.
Então, estão vendo, irmãos, como tem coisas, às vezes, por trás de um versículo, que a gente lê rápido e não para pensar e daí não entende? Para terminar, Tiago 1,17. Já vou estar terminando. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Não há mudança, nem sombra de variação. O que é isso? Deus não é inconstante. Deus é firme na sua palavra. Deus falou, vai acontecer. Então não adianta o ser humano querer enganar a Deus, o jeitinho brasileiro não funciona com Deus, tá, irmãos? Nós temos que viver para Ele. Então, por isso, é que nós temos que dar glória a Deus por esse versículo. Quem sabe você já tinha lido esse versículo, mas nunca tinha parado para pensar no que estava por trás dele. Então, olha só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Comece a verificar, comece a olhar as coisas que você, de repente você vive uma determinada situação no dia, e você diz, mas será que Deus me abandonou? Não. Deus nunca vai te abandonar, porque Ele prometeu isso para nós. E porque Ele não muda. Então creia nisso. Estou falando repetidamente, irmãos, isso. Deus não muda. Para você guardar bem na tua mente, para quando o inimigo vir dizer, Deus te abandonou, você olha para ele e diz, não, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele nunca vai mudar. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Graças a Deus. Você já tinha pensado nesse versículo dessa forma? A palavra de Deus é tão maravilhosa que ela se renova a cada dia. Então você pode ler um versículo todos os dias. Todos os dias Deus vai te mostrar uma coisa diferente naquele versículo. Não porque Ele mude, porque Ele falou. Que a palavra dele não muda. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de mudar. Foi Deus quem falou. Amém?